Bom, a gente começa assim, lá na página 118 da minha edição aqui, que é do CELD, né? Começa assim: assim, de acordo com esse ensinamento, ao mesmo tempo simples e racional, o ser infinito e absoluto mesmo se faz relativo e finito com suas criaturas. Ok, Júnior, obrigada. Olha só, gente, hoje está passando assim, vários carros fazendo anúncio de bailes que vão acontecer nas redondezas. Então, de vez em quando, vocês vão ter um sonzinho de fundo, como agora, ok? Tá complicadinho hoje aqui, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Bom, continuando aqui, né? Então, assim, de acordo com esse ensinamento, ao mesmo tempo simples e racional, o ser infinito e absoluto por si mesmo se faz relativo e finito com suas criaturas, revelando-se continuadamente sobre aspectos novos, à medida do progresso e da elevação das almas. Deus está em relação com todos os seres, penetra-os com seu espírito e envolve-os com seu amor, para uni-los num elo comum e ajudá-los a realizar suas... Achando que era aqui no computador? Não, Regina, é o som de fundo aqui hoje. Aí ele continua: sua revelação, ou melhor, a educação que dá às humanidades, se faz gradual e progressiva pelo ministério de seus grandes espíritos. A intervenção providencial se manifesta na história pela aparição, em tempos prescritos, no seio dessas humanidades, almas encarregadas de ali introduzir as inovações, as descobertas que aceleraram seus progressos, ou para ensinar os princípios de ordem moral necessários à regeneração das sociedades. Quanto à absorção final dos seres com Deus, o druísmo dele escapava, fazendo de Segã círculo superior, encerrando todos os outros círculos, a morada exclusiva do ser divino. A evolução e o progresso das almas, perseguindo-se no sentido do infinito, poderiam ter um fim. Né? A gente sabe que esse trabalho de evolução, ele é contínuo, ele é constante, não é verdade? Nem no momento em que nós atingirmos lá o ponto mais alto possível, o nosso trabalho continua, né? Até porque, se a gente atingiu esse ponto mais alto, a nossa característica se alterou completamente, né? Nós deixamos de fazer as coisas por disciplina e passamos a fazer coisa por amor, não é verdade? Né? Por disciplina, nós aprendemos por disciplina, fazemos primeiro por disciplina e depois nós fazemos por amor. Aquilo que a gente acha que já faz por amor, que já conquistou, não é bem assim, né? É uma coisa um tanto quanto duvidosa se a gente já conquistou isso ou não. A gente só pode saber se conquistou uma determinada virtude a partir do momento em que nós alocados em situações para que essa virtude se faça presente, né? Porque do contrário, se a gente não tem que comprovar, que experimentar, que mostrar que aquilo é alguma coisa que faz parte da nossa alma, nós não temos como fazer diferente, certo? E a mesma coisa, quer dizer, essa conceituação de Deus é mais ou menos por aí também, né? Da maneira como a gente encara Deus, da maneira como esses filósofos encaravam Deus, como a sociedade vem encarando Deus, né? Então, esses conceitos, essas situações que nós vivenciamos no dia a dia, para nos mostrar a presença de Deus, ela é constante, né? Ela está em todo momento diante de nós, diante da gente, nos mostrando como se ocorre essa evolução das almas, como ocorre essa evolução desse mundo que muitas vezes a gente não acredita que tenha conserto, que tenha jeito, que tenha como se tornar um mundo diferente, certo? Posso continuar? Ok?
Ok. Retomemos o problema do mal, que preocupou tantos pensadores e dos quais falamos apenas incidentalmente. Por que Deus, causa primária de tudo o que é, perguntam os céticos, deixa subsistir o mal no universo? Né? Vimos apenas o mal físico, ou o que é considerado como tal, está na realidade dos fenômenos naturais. Seu caráter malfazejo é explicado desde que se conheça a verdadeira razão das coisas, né? É verdade, Nádia, é interessante, né? Porque se ele é a causa primária, se tudo é delegado a ele, né? Por que ele permite que subsista o mal, que exista o mal, né? Vamos começar. Ele começa nos colocando primeiro uma análise em relação aos fenômenos que acontecem, aos fenômenos físicos que a gente presencia, né? Então ele diz assim: seu caráter malfazejo é explicado desde que se conheça a verdadeira razão das coisas. E ele coloca: a erupção de um vulcão não é mais extraordinária do que a ebulição de um vaso cheio d'água. O raio que destrói os edifícios e as árvores é da mesma natureza que a centelha elétrica, veículo do nosso pensamento. É assim com todos os fenômenos violentos, né? O fenômeno da erupção do vulcão, ele, analisando cientificamente, ele não teria um princípio diferente do mesmo fenômeno que leva a água a entrar em ebulição. Quando você coloca a água no fogo para fazer um café, depois de algum tempo a água está fervendo, formam aquelas bolhas na massa de água. Não é um princípio, né? É um princípio de uma substância que atingiu uma determinada temperatura e ela precisa passar de um estado para outro estado. A panela d'água está em cima do nosso fogão, não vai causar prejuízo nenhum. Mas a substância lá do manto da Terra, lá do núcleo central da Terra, quando ela entra nessa ebulição, ela está sempre em ebulição, ela está quente, quando ela encontra os gases se formam de uma forma tão intensa que ela precisa vir à tona. E quando veio à tona, ela vai buscar por onde ela consegue chegar à tona, né? São as chaminés dos vulcões, são os vulcões. Então, o princípio do fenômeno físico, do fenômeno da natureza, seria o mesmo, né? Há uma razão para isso, né? Aí ele continua aqui. O raio que destrói os edifícios e as árvores é da mesma natureza que a centelha elétrica, que é o veículo do nosso pensamento. É assim com todos os fenômenos violentos. A dor física permanece, sabe-se que ela é a consequência da sensibilidade, e esta já é uma magnífica consequência que o ser só realizou depois de longos estágios passados nas formas inferiores da vida. Então, o que ele está dizendo? A capacidade da gente sentir dor, nós sentimos dor porque nós temos uma sensibilidade a isso. E nós adquirimos essa sensibilidade através dos estágios que nós viemos cumprindo e ultrapassando, né, nas várias etapas das nossas vidas. Nós vamos desenvolvendo esta sensibilidade. Então, se hoje a gente sente a dor, a capacidade que a gente tem de sentir dor é um sinal de que nós já desenvolvemos a sensibilidade, que para tal precisamos passar por diversas fases, por diversas etapas para que a gente pudesse desenvolver essa sensibilidade. Há uma razão lógica para isso, né? E ele continua: a dor é uma advertência necessária, um estimulante para a atividade do homem. Ela nos obriga a voltarmos para dentro de nós mesmos e a refletirmos. Ela nos ajuda a domar nossas paixões. A dor é o caminho do aperfeiçoamento. Olha que interessante. Ela é uma advertência, um estimulante para a atividade do homem. Se a gente não sofre, né? Aquela velha, nova, sempre presente questão. Se a gente não sofre,
se a gente não sofre, a gente não muda. A gente só muda quando a gente sofre lá dentro da alma da gente, né? Por que a gente muda? Porque a gente não quer sofrer. Boa noite, Dinamil. Boa noite, Ana Isabel. A gente não quer sofrer. Quem que quer sofrer? Alguém gosta de sofrer? Alguém gosta de se sentir mal? Alguém gosta de passar por dores físicas ou por dores morais? Ninguém gosta de passar, né? E se a gente está numa situação, quer seja na dor física, quer seja na dor moral, né? Se a gente está numa situação X que existe um quadro de dor, e se essa dor realmente é intensa, muito intensa, se dói lá dentro da gente mesmo, lá no fundinho do coração da gente, a gente vai começar a pesquisar por que eu estou sentindo essa dor. E o que eu posso fazer para debelar essa dor, né? O que eu posso fazer para debelar essa dor? O que eu posso fazer? Se a minha dor é física, eu vou procurar um analgésico, eu vou procurar um remédio, eu vou procurar uma terapia, eu vou procurar alguma coisa que possa aliviar a minha dor física. Eu não quero ficar sentindo dor. Eu não quero ficar com dor na coluna, com dor no estômago, com dor aqui, com dor ali. Eu não quero ser um ai constante. Eu não quero estar emitindo um ai constante. Não é verdade? Eu vou buscar uma solução. Se a dor é moral, né? Se a dor é moral, eu também vou buscar. Se ela está me incomodando bastante, eu também vou buscar uma solução para aquilo. Eu quero entender por que eu estou sofrendo, eu quero entender por que está doendo, eu quero entender por que comigo as coisas dão sempre errado. O que eu preciso mudar para que esse quadro não se repita? Então, eu sofro hoje, se eu sofro hoje, né? Se eu passo por uma situação difícil hoje, que me leva ao sofrimento hoje, e amanhã ou depois, se aquela situação foi amenizada, depois de algum tempo, eu volto a cometer a mesma ação, se eu volto a fazer a mesma coisa, essa dor vai me visitar outra vez. E se eu não quero senti-la mais, se eu não quero mais ter essa sensação, então eu vou tentar o que está acontecendo. O que é? Onde é que eu estou errando? Que caminho eu estou seguindo? O que eu estou fazendo para que eu viva constantemente nessas angústias, nessas agonias, nesse sofrimento? E aí, quando eu vou pesquisar, quando eu vou procurar lá, olha só, você está sofrendo porque você foi egoísta, porque você não soube se doar, porque você não soube se dar um pouquinho àquele que precisa um pouquinho de você. Então, se eu me torno uma pessoa menos egoísta, se eu saio de mim e vou de encontro aos outros para auxiliar os outros, se o meu egoísmo se torna menor, se eu consigo trabalhar do meu egoísmo, então eu não sinto mais esse tipo de agonia, esse tipo de angústia. E na hora que eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou dando condições ao meu espírito, à minha alma, de se tornar um espírito melhor, de compreender melhor a situação, né? De não apontar o dedo para o outro antes que eu tenha conhecimento real daquela causa. Porque é muito fácil a gente apontar para o outro e dizer, você faz, você fez isso, você é assim, né? Mas quando a gente está vivendo uma determinada situação, se a gente estivesse vivendo a situação que nós estamos apontando como errado, nós não saberíamos se nós iríamos agir de uma maneira diferente ou não, né? Então eu paro de pregar, eu paro com a minha maledicência, eu paro com a minha intolerância, então com certeza eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno um espírito melhor, né? E com isso, então, eu não vou repetir esses erros. Eu não vou sair apontando para todo mundo. Eu não vou sair agindo de forma egoísta com todo mundo. É verdade, Júnior. É a gente deixar cair o pano, né? Deixar cair o véu e a gente se olhar de verdade. Então, se eu não saio fazendo isso, então eu não vou receber do mundo, eu não vou receber das pessoas esse tratamento.
então eu me torno uma pessoa mais feliz. A dor deixa de me visitar com uma determinada frequência. Então, como ele coloca aqui para a gente, é uma advertência necessária, um estimulante para a atividade do homem. Porque se não tem dor, a gente não muda. A gente só muda aquilo que incomoda. O que não incomoda, a gente não muda. Se eu não sofro, não me incomoda. Se eu não tenho dor, não está me incomodando. Se não está me incomodando, eu não preciso mudar. E aí? Como é que seria o mundo? Como é que as coisas iriam caminhar? Né? Aí como é que seria? Né? A sociedade seria muito menos fraterna do que ela pode ser hoje, hoje. E se nós queremos uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais justa, tem que começar pela gente, não tem que começar pelo outro, não. Tem que começar por mim. Eu tenho que começar a olhar em mim as coisas que eu quero mudar. Né? Eu tenho que ser a mudança. Grande disse isso pra gente. Eu li na camiseta de um amigo esse final de semana, né? Seja você a mudança que você quer para o mundo, né? Então a gente tem que começar a mudar isso. Eu não posso achar que a responsabilidade é do outro e não minha, né? E Denis continua assim: o mal moral, dir-se-á, o vício, o crime, a ignorância, o triunfo dos maus, o infortúnio dos justos, como os explicariam? Né? A ignorância, o triunfo do justo, como os explicaria? Primeiro, de que ponto de vista nos colocamos para julgar as coisas? É a análise da situação, né? Se o homem vê somente o canto do mundo em que vive, se apenas vislumbra sua curta terra, como poderia conhecer a ordem eterna e universal? Se eu só tenho os meus olhos voltados para o aqui e agora, né? Se eu só vejo o aqui e agora, então eu vou tirar a análise do aqui e agora. Então eu vou tirar a análise disso aqui, do que está acontecendo aqui. Então se está acontecendo aqui, então há uma injustiça. Se eu tiro simplesmente a minha ideia daquilo que eu vejo nesse momento, nessa minha encarnação, então eu estou num mundo que é injusto, né? Eu estou num mundo em que uns sofrem demasiadamente e que outros são tremendamente agraciados. Eu estou num mundo em que outros passam por penúria e que outros são abastados. Então esse mundo não é justo. Então esse Deus que distribui a vida, que nos deu a vida, não é justo. Não é verdade? Então, por isso que ele coloca. Primeiro, de que ponto de vista nos colocamos para julgar as coisas. Né? E ele continua. Para pesar o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, é preciso elevar-se acima dos limites estreitos da vida atual e considerar o conjunto dos nossos destinos. Então, o mal aparece como um estado transitório, inerente ao nosso globo, como uma das fases inferiores da evolução dos seres para o bem. Olha, repetindo, o mal aparece como um estado transitório, inerente ao nosso globo, como uma das fases inferiores da evolução dos seres para o bem. Não é no nosso mundo e no nosso tempo que é preciso procurar o ideal perfeito, mas na imensidade dos mundos e na eternidade dos tempos. Porque nós estamos num estágio no qual nós já viemos de outras etapas e que certamente fomos seres piores do que somos hoje, né? A humanidade vem de um estágio pior do que ela é hoje e caminha para um outro estágio onde ela será melhor do que ela é hoje. Então, se nós olhamos para ontem, na linha do tempo da formação da humanidade, nós percebemos que hoje existem mais ações no bem do que aquilo que nós chamamos de mal. E se nós olharmos para amanhã com o conhecimento que a doutrina traz, nós entenderemos que nós teremos um mundo muito mais justo. Porque na medida em que os homens se modificam, como já se modificaram, né, lá da época da barbárie, lá atrás das coisas da maneira que aconteciam, né, para o mundo de hoje a gente já repudia esse tipo de ação. A gente já repudia esse tipo de atitude dos homens.
Não é verdade? A gente já repudia. Antigamente, lá atrás, lá longe, isso era normal. Boa noite, irmão X. Olha só, se eu não cumprimentar, não é porque eu não vi, não, porque eu não quis cumprimentar, não, viu, gente? É que às vezes eu não vejo mesmo, tá bom? Seja bem-vindo, irmão X. É um prazer tê-lo conosco. Então, lá atrás, lá na infância da humanidade, isso era uma atitude normal. Hoje em dia já não é normal. Nos incomoda, nos escandaliza, nós ficamos apavorados, assustados, né? Nós ficamos assustados, mas nós sabemos que também esse mundo que virá à frente, esse planeta que virá à frente, o planeta está sofrendo as suas modificações, trará para todos nós um modo de vida melhor. Não é verdade? Por quê? Porque nós precisamos nos preparar. Estamos evoluindo. A lei, não esqueçamos nunca disso. A lei divina é de progresso. Nós andamos sempre para frente. Nós não andamos para trás. Nós andamos para... Por mais difícil que seja de entender, mas nós andamos para frente. Então, como ele coloca, não é no nosso mundo e no nosso tempo que é preciso procurar o ideal perfeito, mas na imensidade dos mundos e na eternidade dos tempos. Todavia, se observamos a lenta evolução das espécies e das raças através das idades, se consideramos o homem dos tempos pré-históricos, o antropóide das cavernas, de instintos e as condições de sua vida miserável, e se compararmos em seguida esse ponto de partida com os resultados obtidos pela civilização atual, veremos claramente a tendência constante dos seres e das coisas para o ideal de perfeição. A própria evidência nos demonstra. A vida sempre melhora, se transforma e se enriquece. A soma do bem aumenta sem parar, a dos males diminui. Né? Que a gente estava falando isso, justamente isso. Se a gente olhar para trás, nós vamos ver que já tivemos momentos muito mais complicados na nossa sociedade. Né? Se nós olharmos para frente, nós vamos conseguir compreender que um mundo melhor nos espera. Agora, depende de quem esse mundo melhor? Depende de que esse mundo melhor? Depende dos homens, que nós homens encarnados, homens e mulheres encarnados, nós pessoas encarnadas, nós mesmos, de nós darmos uma condição melhor desse mundo. Boa noite, Lux Stock, seja bem-vindo estudar com a gente as obras de Leon Denis. Ok? Bom, e ele continua assim: e se percebermos tempos às vezes até de recuos, e às vezes até de recuos nessa progressão para o melhor, é preciso não esquecer que o homem é livre. Ele pode se determinar a sua vontade num sentido ou no outro. Seu aperfeiçoamento só é possível quando sua vontade está de acordo com a lei. Olha que coisa bonita. E se percebemos de pausa e às vezes até de recuos nessa progressão para o melhor, é preciso não esquecer que o homem é livre. O homem é livre. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que dizem assim: esse mundo está perdido. Esse mundo não tem mais jeito. A violência está aumentando. Nós vemos atos atrozes acontecerem. Mas olha o que Denis fala pra gente. É preciso não esquecer de que o homem é livre. Ele é livre para as suas ações. Né? Ele é livre para as suas ações. Ele tem um livre-arbítrio. Ele precisará depois se ressarcir junto à lei divina dos atos cometidos. Mas ele é livre para cometê-los. Né? Lembramos de Paulo quando nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é o que Leon Denis fala aqui pra gente? Ele pode se determinar a sua vontade no sentido ou no outro. No sentido de trabalhar pelo bem, ou de trabalhar, ou de não trabalhar pelo bem.
Exatamente, espírita. Exatamente. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E ele é livre para semear o que ele desejar, né? Seu aperfeiçoamento só é possível quando sua vontade está de acordo com a lei de Deus, né? Com a lei de Deus. Quando os seus atos, quando a sua vontade age com a lei de Deus, age de acordo com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos do Cristo, então ele vai parar e vai repensar. E aí ele vai conseguir se modificar, ele vai conseguir se alterar o seu comportamento e, consequentemente, vai ter uma condição de vida moral, de vida espiritual, de vida pessoal, de vida psicológica, um tanto quanto mais feliz. Algumas pessoas ficam com pessimismo por não conhecer a doutrina espírita. Exatamente, o Nenaimil fica parado naquele sentimento, né, daquela hiena, ó vida, ó azar, é tudo ruim, eu sou a pior das pessoas, eu sofro, né, tudo para mim dá errado, né, o que eu faço? Eu pego todo esse meu sofrimento, pego tudo isso, fico sentado em cima desse sofrimento, chorando, esquecendo de que eu não sou uma ovelha perdida, esquecendo de que eu não estou desamparada, esquecendo de que Jesus está ao nosso lado, que Deus está ao nosso lado, que Deus nos encaminha, que Deus nos envolve, que Deus nos ajuda nessa caminhada. Então, se eu paro, se eu não fico centrada no meu sofrimento e se eu procuro meios de amenizar o meu sofrimento, seja por trabalho de ajuda ao próximo, seja de mudança da minha característica pessoal, seja de que maneira for, com certeza eu vou conseguir começar a enxergar, né, que eu não estou sozinha, né, que eu não estou sozinha. Há algum tempo atrás, uma rede de drogarias aqui do Rio de Janeiro veiculava uma mensagem nos seus pacotes, nas suas sacolas, nos seus saquinhos, né, que a gente recebia ao comprar uma mercadoria, que era chamada de Pegadas na Areia. Lindíssima a mensagem, muito bonita. Vocês devem lembrar, e devem conhecer essa mensagem, é claro, né? Mas ela, durante muito tempo, ela Drogas Mil, exatamente, Júnior, ela veiculava essa mensagem, né? Então vinha dizendo, o que eram as pegadas na areia, né? Uma pessoa vinha fazendo um relato, que durante toda a vida dele, ele estava passando um momento lá de dificuldade, ele estava fazendo uma reavaliação da sua vida, durante toda a sua vida, ele percebeu que os passos dele eram acompanhados por outros passos que o ajudavam, ele agradecendo a Jesus, que ajudava a caminhar, que ajudava a trilhar aquilo. Mas ele percebe que nos momentos mais difíceis da vida dele, nos momentos mais complicados, em que a dor era muito maior, ele olhava para a areia e conseguia enxergar um par de pegadas na areia, né? E ele pergunta, onde estás tu, Deus? Ele pergunta, onde estava o Senhor? Que nesse momento de dor intensa, nesse momento de provação intensa, o Senhor me abandonou. Eu só conseguia enxergar um par de pegadas na areia. Então Jesus diz para ele que realmente ele acompanhava sempre, né? Não somos ovelhas perdidas, desamparados. Ele acompanhava sempre. E naqueles momentos em que ele olhou para trás e que ele só viu um par de pegadas marcadas na areia, né, é porque naquele momento Jesus o estava carregando no colo. Ele não estava andando. Né? Então, ou seja, nesse momento em que você olhou para trás e que você se achou desamparado porque você não viu a marca do meu passo junto aos teus passos, então nesse momento eu te carregava no colo. As marcas que estavam na areia eram as marcas dos passos de Jesus e não dos passos do companheiro que estava sofrendo. Né? Então isso vem retratar, bem essa questão, né, do amparo, do auxílio que a gente tem na vida da gente.
né? Em todos os momentos nós temos esse amparo. É que às vezes a nossa agonia é tamanha, o nosso desespero é tão grande, a nossa angústia é maior ainda, que a gente não consegue observar o socorro que está ao nosso lado. André Luiz relata isso para a gente também, lá no nosso lar, né? Quando ele é resgatado, que ele vai para a colônia Nosso Lar e portanto ele se achava isolado, ele se achava abandonado durante um certo tempo. E o socorro sempre esteve lá. Ele só precisou o quê? Entrar em sintonia com a oração, né? Então o que a gente precisa nesses momentos de angústia, de dor? Entrar em sintonia com Deus, através de quê? Através da prece, através da oração. Ok? E ele continua aqui assim: oposição à lei divina não pode ser obra de Deus. É então obra do homem, a consequência da sua liberdade. Tá? Ou seja, Deus não criou o mal. Nós criamos o mal pela liberdade que nos é concedida, pelo livre-arbítrio que nos é concedido. Em princípio, o mal, como a sombra, não tem existência real. É mais um efeito de contraste. As trevas se dissipam diante da luz, fisicamente falando, né? Fisicamente falando, se você tem um ambiente escuro e se você chega com um facho de luz, com uma vela, com um fósforo, você dissipa a escuridão, você dissipa a treva, né? Então, fisicamente falando também, as trevas se dissipam diante da luz. Aí o mal se desvanece desde que o bem aparece. O mal, em uma palavra, é apenas a ausência do bem. Então, quando eu deixo de fazer o bem, quando eu deixo de ser boa, quando eu deixo de fazer o bem, eu estou permitindo que o mal se estabeleça. Né? Às vezes, fulano não é bom, não faz bem, mas mal também não faz. Né? Então, se ele não faz o bem, ele está permitindo que exista um campo aberto para que o mal possa tomar um lugar. Então, não é essa a postura da gente. A postura da gente deve ser a postura de fazer sempre o bem. Porque se eu faço sempre o bem, boa noite, seja bem-vindo. Se eu faço sempre o bem, eu estou impedindo de que circunstâncias ruins aconteçam. Eu não estou dando espaço para que outras circunstâncias aconteçam. Né? Se eu me modifico e sei, né, e aplico aquilo que Jesus nos ensinou, né, amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, faça a teu próximo aquilo que gostaria que fizessem contigo, né, dê a seu próximo aquilo que gostaria que doassem a você também, né, o amor, o carinho, a afeição, a fraternidade, a solidariedade. Então, se eu faço isso, eu estou impedindo, eu estou dificultando, né, que ações ruins possam se estabelecer no meu comportamento. Né? Porque se eu sou solidária, se eu sou fraterna, eu estou trabalhando a minha capacidade de ser egoísta. Se eu sou paciente, se eu exerço a paciência para com os outros, eu estou trabalhando a minha capacidade para não ser impaciente, para não dar lugar à impaciência, à intolerância, à falta de fraternidade nas minhas ações. E, consequentemente, as minhas ações são ações pautadas no bem, não são ações pautadas na ausência do bem. Certo? Posso continuar? Pode? Ok, então vamos lá. Ora, disse às vezes que Deus poderia ter criado almas perfeitas e poupar-lhes as atitudes da vida terrestre. Né? Seria mais fácil para a gente, não seria mais fácil para a gente? Eu já nasci perfeita. Que coisa boa. Não seria mais fácil? Né? E qual seria o mérito da gente nas coisas que nós conseguimos? Né? Qual seria o nosso mérito se a gente já nasce com tudo pronto, tudo certinho, direitinho, todas as pessoas são boas? Como é que a gente iria trabalhar determinadas
nenhum, né, Nina Mil? Como é que a gente iria trabalhar determinadas características do nosso espírito imortal, né? Como é que a gente iria trabalhar isso? Então ele coloca isso pra gente? Não. Olha só, você tem que trabalhar. Sabe? Você tem que trabalhar. Boa noite, Antonella Marim. Boa noite. Então eu vou ter que trabalhar. Não é verdade? E aí é que mora a grande questão da gente, né? Aí continua ele assim: sem pesquisar se Deus teria podido formar seres, nós responderemos que desse fato a vida e a atividade universais, a variedade, o trabalho, o progresso não teriam tido um objetivo. O mundo seria congelado na sua imóvel perfeição. A magnífica evolução dos seres através dos tempos não é preferível a um morno e eterno repouso? Né? A gente gosta muito do repouso, repara só, a gente gosta muito do repouso quando a gente não tem a necessidade dele, né? Puxa vida, eu queria não trabalhar, eu queria ficar em casa, eu queria poder dormir até mais tarde, eu queria poder descansar bastante, etc e tal, né? Então a gente fala isso no momento em que a gente não está necessitando daquilo. Agora, se por uma circunstância qualquer de vida você é obrigado a ficar dentro de casa, sem fazer absolutamente nada, deitado numa cama, sem poder se levantar, sem poder se mexer, sem poder fazer as suas coisas, você vai ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia começa a te incomodar, né? Começa a incomodar. Né? Quando a gente se aposenta ou adoece, a gente fica reclamando, né? Se bem, né, meu, que de aposentadoria eu não reclamo não, tá? Não reclamo da aposentadoria, né? Também não fico em casa, também não fico parado em casa, né? Mas até gosto de ser aposentado. Acho muito bom estar conversando isso com uma pessoa amiga. Gosto muito de estar aposentado. Primeiro que a consciência do meu dever cumprido, né? A consciência do dever que eu cumpri, né? Chegou o meu tempo, saí, né? Agora, isso não significa que você vai ficar em casa sem fazer nada. Você não vai a gente não vai se aposentar e vestir o pijama e ficar sentado. É verdade, Júnior, é verdade, né? Você vai sair na expulsória? Não sai na expulsória não, eu saio no meu momento certo, né? Então, agora eu também me aposentei, não vou ficar em casa vestindo meu pijama, vestindo camisola e ficar sentado diante da televisão o dia inteiro, né? A gente dá uma qualidade à vida da gente, dá uma ocupação à vida da gente, né? E o que não falta pra gente é ocupação. Né, o que não é ocupação, é na casa espírita, é pela internet, a gente pode ajudar, pode sentar no orfanato, ler um livro de história de uma criança, pode pegar um jornal e ler um jornal, chega no asilo, vai ler um jornal, vai ajudar a dar banho, vai ajudar a fazer qualquer coisa. Trabalho para a gente fazer é o que eu estou fazendo aqui, exatamente, estou aqui pela internet trabalhando, né? Trabalho para a gente fazer não falta, né? Então, se a gente às vezes fala que gostaria de uma determinada posição, porque a gente não precisa dela. Mas a hora que a gente precisa, a gente reclama. E o mundo seria a mesma coisa, né? O mundo... Exato. Já pensou que monotonia, Júnior? Você já pensou que monotonia? A gente ficar ouvindo liras o tempo todo, né? É complicado. A gente não aguentaria e não teria esse proveito do trabalho. Né? A gente não teria o proveito do trabalho. O mundo morno, como ele diz aqui, né? O trabalho e o progresso não teria tido um objetivo. O mundo seria congelado na sua imóvel perfeição. A magnífica evolução dos seres através dos tempos não é preferível ao mundo morno de eterno repouso, né? Um bem que não se merece nem se conquistou seria um bem, e aquele que se obteria sem esforço poder-se-ia apreciar-lhe o valor? E não é verdade? A gente não dá um valor maior às coisas que nós conquistamos através do nosso trabalho? Não é verdade? Né? Quando a gente está na casa da mamãe, do papai, que tem a mamãe e o papai que trabalham, que nos mantêm, que nos mantém a nossa vida física, a gente tem uma visão da coisa, né? A gente tem uma visão daquilo que a gente
pensa, a partir do momento em que o salário da gente tem que durar 30 dias, que a gente tem que pagar aluguel, pagar condomínio, pagar mercado, se vestir, se calçar, né? Nos prover de tudo que é verdade, e a gente vê que o nosso salário tem que durar 30 dias, a gente começa a valorizar o salário que a gente tem, né? E a gente começa a valorizar as aquisições que a gente tem, não é verdade? Aquilo que a gente luta para conseguir, a gente tem uma satisfação muito grande, né? Há um sabor diferente do que aquilo que chega fácil nas mãos da gente. E o ser humano, como ele é levado a uma acomodação, né? Ele é levado por essa acomodação, ele certamente, ele não, dificilmente ele se, não é regra geral, mas a tendência da gente é essa, já que eu tenho, então não vou me esforçar se eu tenho a coisa aqui de uma forma mais fácil para mim, né? E aí, como é que ficaria? Como é que ficaria a evolução desse mundo, né? Como é que ficaria a evolução da ciência se os nossos cientistas, se as pessoas que estão lá no meio acadêmico, no meio científico, não se desdobrassem em estudar e procurar o que é melhor, né? Para a manutenção da nossa vida física, para a manutenção da nossa saúde. É a satisfação nossa, a nossa transformação. Exatamente, Nádia. Né? Como é que nós teríamos, quando é que a gente poderia pensar se não fosse alguém, né, inspirado, fosse sentar lá, analisar, conversar aqui e chegar assim, olha só, uma pessoa que está na casa dela, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a Vânia que está lá no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro, em Vila Valqueire, ela é capaz de se comunicar, por exemplo, com a Alba, que está lá em Rio das Ostras, né, através de uma máquina. Então, se alguém não tivesse analisado e não tivesse pensado e não tivesse desenvolvido uma tecnologia X, uma tecnologia determinada, né, nós não estaríamos aqui reunidos agora, né, às 19 horas, estudando doutrina espírita sem estar numa casa espírita. E quantas pessoas não são beneficiadas por isso? Porque não podem ir a uma casa espírita, porque não tem uma casa espírita. Muitas vezes estão em outros países que não tem como estudar a doutrina espírita, né? Então, isso é o trabalho da humanidade, é o trabalho da gente em proporcionar um mundo melhor, né? Exatamente, Júnior. Conhecer pessoas, acabaram-se as barreiras, né? Acabaram-se as barreiras, acabaram-se a distância. O mundo cabe aqui na telinha do computador da gente. Né, eu consigo contactar pessoas do mundo inteiro através aqui da minha telinha. Eu converso através aqui da minha telinha com as pessoas de diversas partes desse país e de outras partes do mundo também, né? Então é o trabalho, é a vida de sociedade, é o trabalho que a gente precisa desenvolver, é o trabalho do nosso espírito para desenvolver isso, né? E ele continua assim ainda aqui para a gente. Diante da vasta perspectiva das nossas existências, das quais cada um bate pela luz, diante dessa ascensão grandiosa do ser elevando-se de círculos em círculos para o perfeito, o problema do mal desaparece. Sair das baixas regiões da matéria e gravitar todos os degraus da hierarquia dos espíritos, libertar-se do jugo das paixões e conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências, tal é o objetivo para o qual a providência formou almas e dispôs os mundos, teatros predestinados das nossas lutas e de nossos trabalhos, né? Boa noite, Chuchuruca, seja bem-vinda. Olha que coisa bonita, né? Sair das baixas regiões da matéria e gravitar graus da hierarquia dos espíritos. É possível, é real, acontece. Basta a gente trabalhar para isso, né? Libertar-se do jugo das paixões e conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências. Tal é o objetivo para o qual a providência formou as almas e dispôs os mundos, teatros predestinados de nossas lutas e de nossos trabalhos,
creiamos nela e bendigamo-la. Creiamos nessa providência generosa que tudo fez pelo nosso bem. Lembremos-nos de que, se a existência tem lacunas na sua obra, elas provêm apenas da nossa ignorância e da nossa insuficiente razão, né? Se nós podemos entender que dentro dessa hierarquia espírita, dos espíritos imperfeitos, dos espíritos perfeitos, dos espíritos bons, todos nós somos fadados a chegar ao ponto final desta escala espírita, né? A gente pode olhar lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 100, que nos fala das escalas espíritas. Nós sabemos que nós podemos, se hoje nós estamos num determinado degrau desta evolução, nós podemos, através e amparado, é lógico, por essa legião de espíritos amigos, amparados por Deus, amparados por Jesus, nós podemos chegar lá em cima, no último degrau. Basta a gente trabalhar para isso, né? Como ele coloca, criamos nela, criamos nessa luta, criamos nessa evolução e bendigamo-la. Criamos nessa providência que tudo fez pelo nosso bem. Lembremos-nos de que, se parece que a existência tem lacunas na sua obra, elas provêm apenas da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. Se eu acho que o mal ainda existe, se eu acho que ainda existem coisas erradas, que existem espaços que não foram preenchidos ou espaços que me levam à interrogação, é porque certamente eu não tenho condições de compreender isso ainda. Porque se eu analisar nas mais inferiores que o ser humano, eu vou perceber que tudo é uma sequência lógica. Que eu percebo que em tudo há uma sequência lógica. Se eu analisar o ciclo da água na natureza, eu vejo que tem uma sequência lógica. Eu entendo a razão da água evaporar, a razão do gelo, a razão dos diversos estados físicos da água na natureza. Se eu analiso a cadeia alimentar, se eu analiso dentro de um ecossistema a cadeia alimentar dos seres vivos, eu percebo que um está diretamente ligado ao outro. Um não vai existir sem o outro. Então não existe uma lacuna. Se eu tenho numa determinada cadeia alimentar, se me falta um elemento dessa cadeia alimentar, se um animal entra em extinção, os que vêm depois dele vão sofrer suas consequências, como os que vêm antes dele têm consequências. Então existe um encadeamento, existe uma sequência lógica. Se nós ainda não temos condições de analisar esta sequência em situações superiores à nossa condição de espíritos ainda, se nós não temos como perceber isso, se nós não conseguimos analisar toda essa sequência, vamos olhar, né, aqueles seres vivos, animais e vegetais, que estão abaixo do homem nessa escala zoológica. E a gente vai ver que, se essa escala, essa sequência existe em um determinado patamar, existe em outro também. Não há privilégios na lei divina. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criados para a felicidade. Todos nós somos criados para a perfeição moral. Não existe oh, meu Deus, me foge a palavra, acabei de falar, me foge a palavra. Não existe esse privilégio na cadeia divina, na lei divina. Todos nós somos iguais, todos nós recebemos o mesmo material de trabalho. Uns trabalham mais, né, e segue a sua trajetória de uma forma mais reta. Outros trabalham menos, ainda não aprenderam esse trabalho. Uns fazem a opção da porta larga, outros fazem a opção da porta estreita, né? Uns arrastam a sua cruz, outros carregam a sua cruz. Uns sofrem. A dor, ela é inerente, ela é igual para todos. Agora, o sofrimento é opcional. Eu vou sentir a dor, a Alba pode sentir a dor, a Nádia, todos. Agora, se eu vou sofrer com a dor que eu estou sentindo ou não, vai ser minha opção. Se eu tiver condições de entender que essa dor é transitória, que essa dor ela é momentânea, né? Que ela está me ensinando, ela está me burilando, está me ensinando alguma coisa, eu vou deixar de sofrer com isso.
Vocês podem ler, fica aqui a recomendação, vocês podem ler no livro de Leon Denis também, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no finalzinho, quando ele fala das potências da alma, que ele descreve a dor, a ação da dor na vida da gente, ele descreve de uma forma tão bonita, de uma forma tão poética, que a gente fica até com vontade de sentir dor, sabe? De tão bonito como ele descreve. Então, deem uma lida lá, quem tiver acesso ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? No finalzinho mesmo, né? Lá no final, quando ele fala das potências da alma. Quando ele fala da dor, ele descreve a dor de uma forma que a gente começa a olhar a dor de um outro ângulo, de uma outra forma. Não como essa inimiga que vem para cá para me acabar, para desgastar comigo, para me deixar em condições ruins. Não, ele nos ensina a olhar a dor de uma outra forma, como ele está fazendo aqui com a gente também. Como ele faz aqui com a gente também, né? Então vamos olhar. Leiam também, se vocês puderem, no Livro dos Espíritos, a pergunta 634, que os Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, e ele vem nos falando sobre a questão do bem e do mal também. Também é interessante dar uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, pergunta 634. Ok? E continuando assim para o nosso, praticamente, o último parágrafo, já ia no finzinho. Diz assim: é belo, consolador e doce poder caminhar na vida, a fronte erguida para os céus, sabendo que, mesmo nas tormentas, no meio das provas mais cruéis, no fundo dos cárceres, como na beira dos abismos, uma providência, uma lei divina plana sobre nós, rege nossos atos, que de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas, ela faz sair nossa própria glória e nossa felicidade. É nesse pensamento que está toda a força do homem de bem, né? O homem de bem, ele, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos um decálogo, né? Nós encontramos uma série de... Eu não separei para pegar isso, não me lembrei de pegar, mas a gente dá uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do homem de bem. Quem tiver essa referência e puder colocar aqui pra gente, a gente agradece. Ele nos fala o comportamento do homem de bem, né? É lindo, esse livro é fantástico, né? Ele nos fala do comportamento do homem de bem, das atitudes do homem de bem, né? Então ele nos fala que o homem de bem, ele não deseja o mal, ele não faz dos seus subalternos empregados seus, ele protege os subalternos, enfim, ele faz ações, ele tem ações, né? Ele tem ações que são compatíveis com ele, né? Que são compatíveis com a sua moral, que são compatíveis com o seu emocional, que são compatíveis com a sua realidade espiritual. Então, como ele coloca aqui, é belo, consolador e doce poder caminhar na vida, a fronte erguida para os céus, sabendo que mesmo nas tormentas, quer dizer, mesmo naqueles momentos mais difíceis que a gente possa estar atravessando, que a gente possa estar atravessando, nós não estamos desamparados. E isso é consolador, isso nos consola. Né? Eu saber que, por mais difícil que seja a minha vida, eu estou sendo carregada no colo muitas vezes. Quantas situações que a gente passa, analisem só isso, quantas situações a gente passa, e depois que passa, a gente passa por situações extremamente difíceis, e depois que passa, depois que a gente superou, a gente olha para trás e diz assim: meu Deus do céu, como é que eu consegui passar determinados momentos? Como é que eu consegui sobreviver a toda essa angústia? Como é que eu ultrapassei? Aonde eu arranjei força para poder superar isso tudo? Isso não é comum a gente se perguntar às vezes? Não é comum? Né? Como é, da onde eu tirei força para poder suportar tudo isso? E de onde que eu tirei essa força? Eu tirei de dentro de mim, eu tirei da providência divina, eu tirei da ação de Deus em minha alma, da ação de Jesus na minha alma, da ação desses espíritos que nos acompanham desde antes lá da encarnação.
Antes de eu reencarnar, antes da gente reencarnar, já estavam lá esses anos que nós conquistamos, né, em outras vidas, estavam lá junto da gente, nos ajudando, nos incentivando, né, nos levando em frente. E continuam com a gente durante a encarnação e continuam com a gente depois da desencarnação. Eles continuam com a gente. Antes, durante e depois. Então eu não estou desamparada, eu não estou sozinha. Eu tenho a ação desses amigos espirituais, eu tenho... obrigada, Nádia, o homem de bem, obrigada. Capítulo 17, item 03. Obrigada, Nádia, que fala das características do homem de bem, né? Seres perfeitos. Exato, Nádia. Obrigadão, minha amiga. Então, eu não estou sozinha nisso aí. Então, se eu não estou sozinha, eu vou temer o quê? Eu vou ficar com medo de quê? Tem um amparo divino na minha vida, eu vou ter medo de quê? Eu vou optar por um sofrimento por quê? Eu vou ultrapassar as barreiras da minha razão, as barreiras da razão do homem de bem, as barreiras do ensinamento de Jesus, por que, se eu sei que eu sou amparada por ele? Por que eu vou agir de uma determinada forma que vai ser prejudicial a mim, que vai ser prejudicial aos outros, que vai ser prejudicial à humanidade? Por quê? Eu não vou ter paciência para suportar a minha dor. Por que eu não vou ter essa paciência, esse amparo na minha vida? Tem uma camiseta que a gente vê aí andando vejo algumas pessoas andando pela rua, algumas frases eu já vi que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Né? Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E qual é o pai que age de uma forma impensada para com seus filhos? Né, que não protege o seu filho, que não ampara o seu filho, por mais difícil que seja a vida dele, por mais complicado que seja a vida dele, por menos conhecimento de causa que ele tenha, por qual razão ele vai desejar o pior para o seu filho? Ele não deseja o pior para o seu filho. E se ele pode ajudar, ele vai ajudar. Se nós, espíritos imperfeitos, né, encarnados de provas e expiações, né, é verdade, né? Encarnado no plano de provas e expiações, se eu, né, tenho todo esse amparo, se eu faço isso com os meus filhos, se eu protejo de uma certa forma, se eu tento amenizar as dores que eles podem sofrer, né? Por que Deus agiria de maneira diferente para comigo, para com a gente? Ele agiria, por que isso? Não tem razão dele agir de maneira diferente para conosco. Certo? Então a gente tem que pensar assim: no momento da dor, não estou sozinho. Jesus está comigo, Deus está do meu lado, esses espíritos amigos estão do meu lado, então eles me dão força. Às vezes eles lidam com a gente como se nós fôssemos marionetes, né? Levantam uma perninha, levantam um braço, a gente vai para trás, como se fôssemos marionetes, né? Porque a nossa dor é intensa, mas eles estão junto da gente. Então duvidar para quê? Né? Duvidar de quê? Duvidar para quê? Ficar em dúvida entre fazer o bem e o mal, por quê? Né? Então que nós possamos pensar sobre isso. O nosso horário já está assim estourando, já são 19h16, eu não sei se o Celde já entrou. Alguém sabe se o Celde já entrou no Paul Talk? Eu acho que ele não entrou, não. Então nós vamos duvidar por quê? Né? Nós vamos ficar preocupados, nós vamos ficar inseguros. Por quê? Não há razão para isso. Não é verdade? Confiemos em Deus, respiremos fundo, né? Nos momentos de dor, possamos olhar para o alto, né? Olhar para a vida, olhar para o alto, respirar fundo, beber um gole d'água, fazer a nossa prece, agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade desta existência, né? Rogar o amparo dele na nossa existência e seguir em frente, não se deixar abater, não ficar naquela posição do ó vida, ó azar, ó tristeza, né? E seguir em frente. Pode ser difícil? Pode ser difícil, a gente sabe que muitas vezes não é tão fácil assim, mas não é impossível, não é verdade? Não é uma coisa impossível. Então que a gente possa ter sempre isso em mente, ok, gente?